Sejam bem-vindos, meus irmãos, sejam bem-vindos. Que a Rua Iracodes esteja cada vez mais falando no nosso coração, aumentando o nosso entendimento. Então tá, gente. Então ele não ia para ser pastoreado, não, Miguel? Pastoreado. De forma alguma, né? Ele era pastoreado pelo pai. Pois é. Pela rua. Né? E o pastoreio que ele exercia sobre as pessoas era fora do Senhor. E me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu pergunto para vocês, já existia templo nessa época? Já existia o primeiro templo? Porque ele fala, vamos à casa do Senhor. Os crentes adoram utilizar esse texto. Mas e aí, que templo era esse que ele estava falando? Que casa do Senhor era essa a qual ele se referia? E outra, qual que é o templo que o Messias ergueu? Ele mesmo fala disso em João 2, que aquele templo que demorou 46 anos para ser construído, em 3 dias. ele seria destruído em 3 dias, ele ia erguer o verdadeiro templo. E os religiosos da época, né, principalmente os da linhagem maligna, fariseus, saduceus, não todos, né, mas parte deles, eles não compreenderam. Mas por quê? Porque o tempo todo ele falava do seu corpo, do verdadeiro templo, e não de um templo de pedra construído por mãos humanas, onde o Altíssimo não habita, como é falado em Atos. Perfeito, Miguel. Interessante é que quando você vai entender essa ideia de templo, foi feito em 46 anos. Você destrói esse templo e em 3 dias eu reconstruo. Aí ele fala o número 3, os doutores do pecado falam em 46, e depois no final do texto ele falava acerca do próprio corpo. Então tem um entendimento aí, tem um segredo aí, tem um mistério aí. E a pergunta que as pessoas deviam fazer, e a pergunta que uma pessoa que vai à religião devia fazer, por que os pastores não sabem desse segredo? Por que os padres não sabem? Qual é o segredo? O que tem a ver 46 com 3? Você chega para um cara desse aí que é teólogo, que é doutor em um monte de coisa, menos em alguma coisa do Senhor, e você faz perguntas básicas. Eu despertei ontem, então tá, ontem mesmo, vai lá perguntando o que é isso, e o cara não sabe. Ele não entende que o 46 é a divisão de 2 fitas cromossômicas, 22 mais 1, 23 mais 23. Mas ele não sabe. E por que não sabem? Por que Deus não falou para eles, se Deus está com eles? Então, o entendimento que as pessoas deviam saber é o seguinte, eles não conhecem Deus. Se conhecessem, não estariam nesse engano, provocando, produzindo o engano e colocando um monte de gente debaixo das armas de Satã. Estou ouvindo uma irmã falar, a irmã falando, não, eu era da igreja fulano de tal, e toda vez que o pastor botava a mão na minha cabeça, eu tinha um demônio. E tome demônio em mim, e eu achava que eu tinha demônio mesmo, mas o meu marido, que era um prostituto, fazia as coisas erradas, não tinha demônio. Eu só ia na igreja uma vez. E eu ia todo dia, e esse negócio, quando Deus me libertou, que eu saí da igreja, quando eu criei forças, e ela conta o testemunho dela, que ela viveu muita depressão quando ela saiu desse templo satânico. E depois de sair, aí sim, ela pega a espada e fala assim, não, a partir de agora, o Senhor me libertou. E ela começa a ser liberta de verdade. Hoje tem entendimento, hoje busca, hoje é uma pessoa desperta, que realmente conhece o Senhor, e não fica entendendo errado que Deus precisa de dinheiro e tem que manter os caras para os caras fazer as suas compras de jatinhos supersônicos. Mas as pessoas pensam, não, Deus precisa de dinheiro. Deus está te chamando de ladrão. Tu tem que dar o dinheiro para Deus. Me dá aqui, eu sou Deus. Me dá. A lógica é essa. E as pessoas não entendem o engano. E por que não falam a verdade? Eles vão perder a franquia? Não pode perder a franquia. Eles têm que dar continuidade na franquia. Vamos fechar aquele trabalho lá, porque aquele trabalho lá só está com 500 pessoas. O projeto era para 10 mil pessoas. Por que aquele trabalho existe? Não, mas é que tem 500 pessoas, pelo menos 500 vidas. Não existe esse negócio de 500 vidas e 500 almas salvas, não. Fecha aquele trabalho, porque era para ter 10 mil. É franquia. Enquanto... Isso é a conversa na elite, lá em cima. Mas enquanto o povo chega, aí não, vamos fazer a campanha da expulsão do vento que tem que tomar um cafezinho antes. A campanha da expulsão do pedaço de madeira que estava lá em Cristo. Não, e é cada mentiraiada, e Deus precisa de você. É um Deus que tem necessidades. É um demônio. Acorda.
e mantém constantemente as pessoas presas. E quando acontecem eventos, que são eventos que racham a sociedade, racham a humanidade, racham tempos, racham épocas, onde tem que tomar uma decisão crucial, faz essas pessoas tomarem a decisão errada. E lá na frente, as pessoas vão sofrer por isso. Agora, pergunta, por que você ainda insiste que esse Senhor que te escraviza continue te escravizando? Pois é, por que a gente fala tanto, né, da seriedade das pessoas estarem no templo? Porque as pessoas gostam muito de falar, mas tem pessoas boas nos templos, cristãos de verdade. Gente, se a pessoa é realmente uma pessoa que está buscando o Pai, que ela não é presa a nada, que ela não é presa a dogmas, que ela não precisa de um líder sobre elas, que ela não a religiosidade, a igreja, nada está acima do Criador, o Criador vai se revelar para elas e ela vai despertar, entende? Aí as pessoas ficam nessa de falar, mas existem pessoas lá dentro e tudo. Se essas pessoas são tão do Criador, por que o Criador não chegou para elas para falar as coisas que a gente está falando e falar, ó, sai daí, porque onde eu estou tem muito mais e não está limitado a isso. Por quê? Ou quando chega para falar, elas não ouvem. Como eu falei para vocês, as pessoas que realmente estão buscando o Pai, elas vão ser libertas, elas vão querer sair disso, porque elas vão olhar e falar assim, isso é muito superficial. O Criador está me dando um alimento sólido, eu não quero continuar nisso daqui. Porque nem, é como o Luiz falou, nem leitinho está sendo pregado mais, é só fermento. Tá acabando com a massa inteira, gente. Como é que você vai se alimentar de algo que vai acabar te levando para a perdição cada vez mais, que vai te afastar mais do verdadeiro evangelho, que te aproxima mais do Pai, ou seja, consequentemente te afasta do Pai. Entende? Então, é muito sério você continuar frequentando locais que são assim, porque você acha, mas existem pessoas boas. Podem ser pessoas com boas índoles, tem, mesmo fora do templo religioso. Mesmo em outros templos, catolicismo, existem pessoas com boa índole, mas a pessoa está ali cega por mentiras, ela tem outras prisões, ela tem coisas que fazem com que ela não enxergue além e que ela não cresça no Pai. E se ela não crescer no Pai e buscar a santificação, ninguém nessa pessoa não vai ver Deus, por mais que a gente queira, porque eu gosto muito. Não tem como, gente. A Bíblia é clara, para herdar a salvação, você tem que perseverar até o fim. E não vai perseverar até o fim defendendo a sua doutrina, defendendo o seu pastor. Não é assim que é a perseverança. Olha só, são essas pessoas que estão dentro do sistema religioso que vêm combater a gente quando a gente fala quando a gente vem exortar sobre o pecado, quando a gente vem falar sobre as coisas mais profundas acerca do reino dos céus, são essas pessoas que vêm combater a gente principalmente. Não são os ateus, não são as que estão no mundo. Pelo contrário, essas pessoas que estão no mundo, de maneira mais explícita, né? As pessoas que estão vivendo na perdição, são as pessoas que mais olham e falam, cara, agora faz sentido. Eu não queria ir para a igreja, eu não me sentia bem ali, mas agora faz sentido. Agora eu quero buscar, agora eu quero entender mais sobre Deus. Depois do vídeo do Luiz que viralizou no TikTok, né, sobre a semente da serpente, teve tanta gente chegando para ele e para mim falando, cara, eu tô sentindo agora uma necessidade imensa de buscar a Deus. Eu não quero ir para templo, falava assim, né, para igreja. Eu não quero ir para a igreja porque eu não me sinto pertencente, não faz sentido para mim. Mas o que você tá falando explica todas as minhas dúvidas. Agora eu quero buscar a Deus. Como que pode as coisas que a gente fala aproximarem tanto as pessoas do Pai? Porque é do Pai, gente. Todo esse conhecimento é o verdadeiro evangelho que o Messias veio pregar, porque nos aproxima dele, nos sede pela santificação, nos faz buscar cada vez mais. Então, como que a gente que está buscando cada vez mais do Criador, cada vez mais do alimento sólido, porque a cada dia a gente sente a necessidade de mais, porque nunca é o suficiente, vai se satisfazer, vai se contentar com um lugar que está enchendo a gente de mentira e falando pra gente, não ouça esse grupo aqui não, hein? Ouça a gente aqui, porque a gente tá te levando pro céu. E aí vai lá e fala, não, a gente vai tomar a marca da besta. Pode inserir isso daí no seu corpo, não tem problema nenhum, Deus vai te limpar. É uma questão de se identificar e entender a que lugar você pertence. E sentir, não, peraí, isso daqui não condiz mais comigo.
Agora, Clísia, é uma pergunta que não quer calar, né? Por que é uma coisa assim, as pessoas podiam pensar. Por que as igrejas evangélicas e católicas, elas apoiam a NASA? Se a NASA falar qualquer coisa absurda, que existe agora um buraco negro que ele salta e vai para o limbo, entra na 8ª dimensão, dá uma pirueta, 3 cambalhotas, desce no circo e depois vai para dentro d'água. As pessoas falam assim, rapaz, estudiosos da NASA são muito feras. Agora, entenda, as igrejas, elas têm a mesma fala que a NASA. Quando você vai estudar sobre a NASA, quem fundou a NASA, quem são as pessoas que fundaram a NASA, você vai perceber que eles saíram de um momento em que houve uma coisa que fez a humanidade ficar de boca aberta e a humanidade ficar estupefada, porque esse momento foi um momento muito crucial. Foi eliminado muitos seres. Então tá, essa galera sai desse momento e vai abrir uma entidade. Outra coisa, eles são inimigos dos Estados Unidos. Sai daquele lugar que eles estão, vai para os Estados Unidos e abre uma entidade e resolve dizer, a partir de hoje, o sistema da Terra é o sistema heliosférico, onde o Sol, hélio, fica no centro e a Terra roda com 1.666 km por hora ao redor, numa situação de translação e rotação. Isso é colocado para toda a humanidade. Vai para os MECs, Ministério da Educação e Cultura, e as pessoas começam a estudar, entendendo que aquilo lá é verdade. E as pessoas não fazem um exercício básico. Porque se as pessoas são da igreja e são de Deus, se são líderes de Deus, eles podiam fazer... O que diz aqui em Gênesis 1:6? Fala que em cima do céu tem água. Então vamos rasgar o texto? Não dá. Aí a pessoa diz, não, peraí. Josué orou e o sol parou. Eu falei uma vez na live, gente, eu conversando com um crente, e eu disse, olha, aqui na Bíblia fala que Josué orou e o sol parou. Quem parou e fez a terra? Aí eu perguntei de novo, ele, quem parou? A terra. Não, tu não está entendendo. Josué orou e o sol parou. Quem parou? A terra. Eu falei, mas como é que tu repete uma coisa? Vamos rasgar o texto? Aí ele fala, não, é porque está o sol. Mas a tradução e a escrita mudou. Tal. Não. Na escrita também fala que o sol parou. No original também fala que o sol parou. Não tem outra saída. Mas por que as pessoas seguem suas hipnoses? Eu conheço um pastor de uma igreja aí pentecostal conhecidíssima, que é a maior que existe no Brasil, e ele foi falar com o pastor dele. Rapaz, o que tu está falando tem razão. Aí chegou lá o pastor dele, pastor, me diga uma coisa. Aqui está escrito que em cima do céu tem água. Gênesis 1:6. Pastor, por que a gente está ensinando errado para a igreja? Por que a gente ensina a verdade para a igreja? Aí o pastor apresenta, ó, irmão, vamos deixar esse papo para lá, porque se a gente der continuidade desse papo, vamos falar que a gente é herege. Gente, é outra coisa. Todas as vezes que você tem um encontro com a verdade, te rotulam de herege. Se você fala Jesus salva, não, você é herege. Se você fala marca da besta, não salva, você é herege. Se você fala, se você caminhar para o inferno, você vai para o inferno, você é herege, você está julgando. Peraí, bom senso, não existe. Se você estiver andando para tal lugar, você vai para tal lugar. É óbvio, isso chama-se bom senso. Mas a ideia, gente, por que essa hipnose que é oriunda da pré-existência? Por que essa tendência a não seguir o Cristo? Quando você assina um contrato de entrar na terra e dizer, olha, Senhor, eu te amei, e eu vou provar que eu te amei, e vou assinar um contrato. Não, pode botar o líquido amniótico em mim que eu vou apagar geral, mas quando tiver lá o bem e o mal para escolher, eu vou escolher o lado correto. Quando tiver as trevas e a luz, eu vou escolher a luz. Aí o cara faz esse contrato e quando chega aqui, o cara continua nas trevas. Por quê? Porque a tendência pré-existente é de não copiar o Messias. Não pode copiar Jesus. Não pode ser santo. Ah, não precisa ser santo, porque santo só Jesus. Vive tua vida de pecado aí, tu não é pecador. Tem que se lascar mesmo. É assim que as religiões fazem com a gente. Aí você tem um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, com a Ruach HaKodesh, e a parte feminina de Deus, o Espírito Santo, começa a falar para você, chega-se a mim, e eu vou me chegar a ti. E cada vez, o Senhor vem dando um ensinamento maior, mais profundo, e você começa a entender, profundidade das riquezas, e tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus,
Quão insondáveis são os seus caminhos e são impenetráveis os teus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu são os filhos. São os filhos que conhecem a mente do Senhor. Quer conhecer a mente do Senhor? Seja filho. Agora, se você for religioso, você vai conhecer a mente do líder que te comanda, tá? Você vai conhecer a mente de Satanás. Você vai tomar atitudes que vão te tropeçar e fazer com que o seu contrato seja invalidado. Porque olha só o que diz a Bíblia lá em Colossenses. Você vai ouvir pouco pastor pregar sobre o que eu vou falar agora. Diz que, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, quem escreveu? Foi você no seu contrato. Aí Jesus arrisca, anula o escrito de dívida que havia contra você. Por quê? Agora é só você seguir Jesus. Você segue Jesus, o escrito de dívida já não é mais válido. E você é transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse evangelho é o evangelho do reino de Deus. É esse evangelho, o último evangelho que vai ser pregado até que venha o fim. Jesus fala sobre isso. E no final vai ser pregado o evangelho do reino. Então virá o fim. Aí os evangélicos, os católicos, falam que vai ser pregado esse evangelho que até o índio que está lá com iPhone e Hilux já sabe. Através de filme, ele sabe que houve um rapaz chamado Jesus que morreu na cruz. Gente, não tem jeito. Quando você se encontra com o Senhor se encontra contigo e te abraça, dizendo, filho amado. Mas só vai acontecer isso quando você tem a postura de filho pródigo que resolveu voltar para a casa do pai. Porque enquanto você quer ficar em outras casas, você não encontra na casa do pai. Não é isso, Clísia? Exatamente. É exatamente isso que você está falando. E só fazer também um comentário, é impressionante mesmo essa questão de como que a teologia convencional, né, o sistema todo, ele é tão conivente com as teorias ateias, teorias satânicas. Como pode, né? Eu já vi líderes religiosos, quando foram confrontados com a verdadeira cosmologia da Terra, chegar e falar assim, não, mas se você está dizendo que a Terra é dessa forma, né, plana, estacionária, geocêntrica, você está contrariando as imagens da NASA. Opa, peraí, o que vale mais? Contrariar as imagens da NASA, que batiza os nomes de suas missões espaciais com nomes de demônios, como supostas missões, né, entre aspas, porque não é missão coisíssima nenhuma, é nos estúdios de Hollywood, né? Batiza os nomes delas com nomes de demônios, de deuses pagãos, como Artemis, como Apolo. Apolo aponta para o Deus Sol, Artemis aponta para aquela entidade feminina, né? Lilith, Semíramis, enfim, tem vários nomes. Então prefere contrariar a Bíblia do que contrariar essa entidade pseudocientífica? É isso mesmo? Então são muitos enganos que a gente vê. E como o senhor Matrix K falou, Gênesis 1 é muito claro. Fora os outros versos. Tem tantos, né? Inclusive daqui a pouco, com o meu irmão Dinardo, a gente vai fazer uma live falando. São muitos versos que demonstram a verdadeira cosmologia. Josué 10 é muito claro que o Sol parou. Isaías 40, 22 tem más traduções favorecendo o globo, sendo que, na verdade, no original a ideia aponta para a cúpula, para a abóboda. E isso só é possível no modelo estacionário geocêntrico. Fora que uma das principais propagadoras, se não for a principal propagadora do heliocentrismo, foi quem? Foi a Igreja Católica. A Igreja Católica foi fundamental para a ideia do heliocentrismo ser muito bem aceita. Por isso que hoje ela é predominante. Tanto é que os jesuítas, né, e muitos padres, muitos dos líderes do mais alto clero católico, eles sempre têm aquela imagem do Sol, né? Porque essa veneração toda em cima do Sol? Porque eles veneram justamente esse Deus Sol, que no passado era chamado de Tamuz. Mas não dizem que ressignificou, então porque continuam com os mesmos elementos, porque continuam venerando a mesma entidade, dizendo que não veneram, mas no fundo veneram. Então, como que pode também querer associar Big Bang, heliocentrismo, evolucionismo com a verdade bíblica, que não tem nada a ver? São muitas coisas para desviar as pessoas do real entendimento. E essas coisas que estão aí para desviar só afastam as pessoas do Pai. Você já viu algum ateu que acredita no modelo cosmológico correto? Eu, pelo menos, nunca vi. Agora, o que mais tem aí são ateus que acreditam na ideia do heliocentrismo, da evolução e do Big Bang. Algo que a teologia convencional tem abraçado cada vez mais. Então é muito triste isso de ver, né? Muitos enganos. Mas é isso, irmãos. Na minha parte aqui na live, eu agradeço muito aos irmãos que compareceram, eu agradeço muito ao senhor Matrix K, a Clísia pela presença, mas eu vou precisar sair agora, porque daqui a pouco eu vou também ter uma live, só terminar de resolver algumas coisas aqui, mas foi um grande prazer estar aqui com vocês, viu? Shalom do Eterno a todos. Perfeito, perfeito.
E fiquem espertos, gente, fiquem espertos. Deus é bom e o diabo não presta. Um abraço, até a próxima. Shalom, shalom. Shalom, shalom, meus irmãos.